Número 3, Roger Reed Jr. e LaShonda Williams. No Dia das Bruxas de 2014, Roger Reed Jr., de 23 anos, e LaShonda Williams, de 24 anos, de Greenville, Mississippi, estavam em Memphis, Tennessee. Naquela noite, eles decidiram voltar para Greenville. Eles sacaram mais de $700 em um caixa eletrônico de uma loja de conveniência e, apesar de terem dinheiro, Reed decidiu roubar o carro de alguém. Enquanto eles caminhavam pela estrada, afastando-se da loja, Don Smith, de 57 anos, que era pastor de uma igreja batista local, passou por eles de carro 3 ou 4 vezes. Ele então parou ao lado do casal e eles perguntaram o que ele queria. Smith disse que queria fazer sexo com os dois e que pagaria $40. O casal concordou e entrou no carro dele. Em determinado momento, Reed sacou uma arma e atirou na cabeça do pastor. Colocaram o corpo dele no banco de trás e dirigiram até uma área arborizada, abandonando-o perto de um lago. Após abandonar o corpo, usaram o carro para buscar as 2 filhas de Williams e retornaram a Greenville. Pouco depois de o corpo de Smith ser abandonado, 2 pessoas que passeavam com seu cachorro o encontraram. Começou então a busca pelo carro, achado 4 dias depois em uma loja de conveniência em Greenville. Reed e Williams estavam no carro. Eles fugiram e a polícia os perseguiu. Após uma perseguição em alta velocidade, o casal finalmente se rendeu. Na bolsa de Williams, eles encontraram a arma do crime. Descobriu-se que, além do carro, eles também roubaram $40 e o relógio de Smith. Eles também encontraram algumas fotos aparentemente inocentes no Facebook de Williams e no celular dela. Nas fotos, Reed e Williams estão sorrindo e parecem felizes. Em uma das fotos, eles estão até se beijando. Todas as fotos foram tiradas logo após o assassinato e foram tiradas dentro do carro do pastor. Reed negou ter cometido o assassinato. Ele disse que, na noite de Halloween, Williams entrou em um carro estranho depois que eles tiveram uma discussão. Ela voltou logo depois dirigindo, com o corpo de Smith já morto no banco de trás. O advogado dele destacou que a arma foi encontrada na bolsa de Williams, as selfies foram tiradas no celular dela e foram postadas na conta dela no Facebook. O júri não acreditou e Reed foi condenado à prisão perpétua. Williams testemunhou contra Reed e ela foi condenada a 15 anos de prisão. Número 2. George Thompson, Ron Finley e Daniel Johnson. Na manhã de 16 de junho de 2015, um visitante do cemitério da Igreja Batista, em Carlisle, Cumbria, Inglaterra, fez uma descoberta horrível. Era o corpo sem vida de um adolescente. A polícia foi acionada e o corpo enviado ao legista. Ele foi identificado como Jordan Watson, de 14 anos. Ele foi atingido de 40 a 50 vezes e morreu por 9 cortes profundos de uma faca grande. A polícia começou a investigação, analisando as pessoas com quem Jordan teve contato por último. Isso levou a polícia a ligar para George Thompson, de 18 anos, um suposto amigo de Jordan, e eles pediram que ele fosse até a delegacia para falar sobre o assassinato de Jordan. Quando recebeu a ligação, Thompson estava em um McDonald's com um amigo e disse ao amigo que não estava envolvido na facada. Até então, a causa da morte não tinha sido divulgada publicamente. Esse foi apenas o primeiro de muitos erros que Thompson cometeu. A polícia olhou no quarto dele e encontrou mais de 70 armas. Uma delas era uma faca Kukri e havia sangue nela. O DNA foi testado e o sangue pertencia a Jordan. A polícia verificou o celular de Thompson e descobriu que ele vinha planejando o assassinato há algum tempo. Ele até envolveu 2 amigos, Ron Finley, de 19 anos, e Daniel Johnson, que também tinha 19 anos. Eles atraíram Jordan até o cemitério, dizendo que iam se encontrar com um homem para vender algumas armas. Disseram que ele receberia uma parte do dinheiro se fosse junto. Jordan admirava Thompson. Então, ele foi ao cemitério logo depois da meia-noite. Quando Jordan chegou ao cemitério, Thompson o espancou e depois o golpeou até a morte com uma faca, enquanto Finley e Johnson o incentivavam. Apenas 1 hora antes de matar Jordan, os 3 amigos posaram para esta selfie.
Ela foi tirada no quarto de Thompson e o trio sabia que estava a caminho de matar Jordan. O motivo de matarem o garoto de 14 anos foi o ciúme de Thompson. Thompson tinha se apaixonado pela namorada de 14 anos de Jordan e queria Jordan fora do caminho. No início de 2016, os 3 jovens foram condenados pelo assassinato de Jordan Watson. Daniel Johnson foi condenado a 10 anos. Ron Finley recebeu uma pena mínima de 14 anos. E o líder do grupo, George Thompson, foi condenado a uma pena mínima de 27 anos. Número 1. Franklin Floyd. Franklin Delano Floyd nasceu em junho de 1943. Ele cresceu em um orfanato na Geórgia após a morte do pai e a partida da mãe. Sua vida de crimes começou quando ele tinha 17 anos. Após um assalto, ele trocou tiros com a polícia. Ele levou um tiro no estômago, mas sobreviveu. Passou cerca de 1 ano e meio em um instituto para jovens e foi libertado em agosto de 1961. Em junho de 1962, aos 19 anos, ele sequestrou uma menina de 4 anos em uma pista de boliche em Hapville, Geórgia. Floyd foi encontrado com a menina na floresta pouco tempo depois. Ele foi preso e a menina foi devolvida aos pais. 1 mês depois, ele foi condenado a 10 a 20 anos de prisão por abuso de menor. Ele escapou em fevereiro de 1963 e foi preso novamente depois de roubar um banco em Macon, Geórgia. Floyd foi condenado a 15 anos por roubo, mas cumpriu junto com as outras penas. Isso permitiu que ele fosse posto em liberdade condicional em 1973, após cumprir apenas 10 anos de prisão. Pouco tempo depois de ser posto em liberdade condicional, Floyd agarrou uma mulher que caminhava pela rua e tentou forçá-la a entrar em sua van. Felizmente, ela conseguiu escapar e Floyd foi preso. Mas, por algum motivo, ele foi autorizado a permanecer em liberdade enquanto aguardava o julgamento. No entanto, Floyd não compareceu ao seu julgamento. Em vez disso, ele se mudou da Geórgia e as autoridades perderam o rastro dele. Ele acabou indo para a Carolina do Norte e se casou com uma mulher chamada Sandy Chipman, que tinha 4 filhos, 3 filhas e um filho bebê. Em 1975, Chipman foi preso em Dallas, Texas, por 30 dias por uma acusação de menor gravidade. Ela deixou seus filhos sob os cuidados de Floyd. Quando saiu da prisão, descobriu que Floyd havia desaparecido com as crianças. Ela procurou a polícia, que informou que Floyd, sendo padrasto, tinha direito de levar as crianças. Chipman descobriu que 2 de seus filhos haviam sido deixados em uma igreja, mas sua filha de 6 anos, Suzanne Sivekis, e seu filho bebê ainda estavam desaparecidos. Como a polícia afirmou a Chipman que Floyd podia levar as crianças, elas não foram registradas como desaparecidas. Floyd e Suzanne, mas não o menino bebê, reapareceram alguns meses depois em Oklahoma City. Ele disse que seu nome era Trenton B. Davis e que Suzanne era sua filha. Ele a matriculou na escola e, não muito tempo depois, tirou esta foto onde eles posam como pai e filha. 9 anos depois, eles se mudaram para a Geórgia e Floyd passou a usar o nome Warren Marshall e Suzanne passou a usar o nome Sharon Marshall. Suzanne se formou no ensino médio com honras e ficou grávida pouco tempo depois. Eles se mudaram para Val Rico, Flórida, e em 21 de abril de 1988, ela deu à luz um filho chamado Michael. Depois, eles se mudaram para Pinellas Park, Flórida, e Suzanne trabalhou como dançarina exótica perto de Tampa. Seus colegas achavam estranho o pai de Suzanne ir ao local e assistir ao striptease dela. Enquanto trabalhava lá, Suzanne fez amizade com uma colega de trabalho, Cheryl Camesso, de 19 anos. Na primavera de 1989, Floyd convenceu Camesso de que poderia conseguir trabalho para ela em Hollywood se pudesse tirar algumas fotos nuas dela. Camesso concordou, mas logo depois descobriu que Floyd a havia enganado. Para se vingar,
Camesso denunciou à assistência social que Suzanne recebia cheques da assistência social enquanto trabalhava no clube. Floyd pegou todo o dinheiro de Suzanne e, quando descobriu o que Camesso fez, ficou furioso e a confrontou do lado de fora do clube. Floyd agrediu ao menos uma vez e precisou ser contido fisicamente para parar o ataque. Cerca de 2 semanas após a briga, na primeira semana de abril, Camesso desapareceu. Em maio de 1989, Floyd, Suzanne e Michael foram para Nova Orleans. Usando os nomes Clarence Marcus Hughes e Tanya Dawn Tedlock, Floyd e Suzanne se casaram. Depois, eles se mudaram para Tulsa, Oklahoma, onde Suzanne continuou trabalhando como dançarina exótica. Em 24 de abril de 1990, Floyd, Suzanne e Michael foram para Oklahoma para ficar em um motel, porque Suzanne tinha uma consulta médica cedo pela manhã lá, às 00h55. Em 25 de abril, uma ligação ao 911 relatou que uma mulher foi atropelada em um atropelamento com fuga e estava caída na beira da estrada próxima ao motel. Os paramédicos a levaram para o hospital e a única coisa que ela conseguia dizer era papai. Na manhã seguinte, Floyd foi até uma loja perto do motel procurando por Suzanne, e uma pessoa na loja disse que uma mulher havia sido levada para o hospital algumas horas antes, depois que ela foi atropelada por um carro. Floyd foi ao hospital e disse que a mulher era sua esposa e deu a eles o nome falso dela, Tanya Dawn Hughes. Suzanne morreu 5 dias depois. Floyd entregou Michael ao sistema de acolhimento e depois deixou a cidade. Isso fez com que a polícia começasse a investigar o passado de Tanya Dawn Hughes. Quando fizeram isso, descobriram que o verdadeiro nome do marido dela era Franklin Floyd e que ele era procurado por uma tentativa de sequestro em 1973. Floyd foi localizado em Augusta, Geórgia, 2 semanas após fugir. Ele foi preso pela tentativa de sequestro de 1973 e foi encarcerado. Na prisão, ele lutou pelos direitos parentais sobre Michael. Michael havia sido colocado com uma família e eles queriam adotá-lo, mas não puderam por causa de Floyd. Um teste de paternidade foi solicitado e concluiu que Floyd não era o pai de Michael. O pai de Michael era um colega de Suzanne no ensino médio. Floyd passou 33 meses na prisão e foi libertado em 30 de março de 1993. 15 meses depois, em 12 de setembro de 1994, Floyd foi até a escola de Michael em Choctaw, Oklahoma, armado com uma arma. Ele obrigou o diretor a tirar Michael, de 6 anos, da sala de aula. Floyd, então, colocou Michael e o diretor na caminhonete do diretor. Sob a mira de uma arma, ele obrigou o diretor a dirigir até uma área de floresta. Quando chegaram lá, ele tirou o diretor da caminhonete e o algemou a uma árvore. Floyd então foi embora com Michael na caminhonete. O diretor foi encontrado 4 horas depois e a polícia foi alertada. 2 meses depois, Floyd foi encontrado em Kentucky. Ele foi preso no pátio de vendas de carros onde trabalhava. Michael não estava com ele e nunca foi encontrado. Floyd disse inicialmente à polícia que deixou Michael com uma pessoa conhecida e que ele está vivo e seguro. Durante a investigação de Floyd, encontraram esta foto e fizeram cálculos. Eles sabiam que Floyd estava na prisão na época em que Suzanne teria sido concebida. Então sabiam que ela não era filha dele. Então, eles perguntaram a ele qual era a verdadeira identidade dela e de onde ele a tinha conseguido. Floyd contou que a salvou da mãe, viciada em drogas, e não lembrava o nome dela. A polícia tentou descobrir quem ela poderia ser, mas como nunca foi feito um boletim de ocorrência de pessoa desaparecida, eles não faziam ideia de quem ela era ou de onde ela veio. 5 meses depois, o corpo de Cheryl Camesso foi encontrado na Flórida, não muito longe de onde ela foi vista pela última vez. O corpo dela, descartado ao lado de uma rodovia interestadual, estava lá havia 5 ou 6 anos. Ela havia sido brutalmente espancada e levou um tiro na cabeça. Apenas 2 dias antes de os restos mortais serem encontrados, a caminhonete do diretor que Floyd roubou estava sendo desmontada para peças depois de ter sido vendida em um leilão. Colado na parte de baixo da caminhonete havia um envelope pardo.
Dentro do envelope, havia 97 fotos de 4 meninas jovens sendo abusadas sexualmente. A maioria das fotos era de Suzanne ao longo dos anos. Camesso era outra garota que aparecia nas fotos. Mostrava ela amarrada e espancada. Floyd foi condenado por matar Cheryl Camesso em 28 de setembro de 2002 e foi sentenciado à morte. A condenação, porém, trouxe pouco encerramento ao caso. Qual era a verdadeira identidade da mulher que ele dizia ser sua filha e com quem depois se casou, e o que ocorreu com Michael? Então o FBI continuou a interrogá-lo ao longo dos anos, e em 2014 eles descobriram a verdadeira identidade de Suzanne. Eles entraram em contato com a mãe dela e, através de DNA, confirmaram que ela era sua filha desaparecida. Infelizmente, o paradeiro de seu filho, ainda bebê, ainda é desconhecido, mas presume-se que ele esteja morto. O paradeiro de Michael também é desconhecido, mas em 2016, Floyd admitiu tê-lo matado a tiros no dia em que o sequestrou. Ele disse que o enterrou em algum lugar próximo à fronteira entre Oklahoma e Texas. A polícia vasculhou a área, mas não encontrou seus restos mortais. Atualmente, Franklin Floyd está no corredor da morte na Flórida. Ele nunca foi acusado pelo assassinato de Suzanne, mas é considerado o único suspeito. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Espero que você tenha achado interessante. Se gostou, inscreva-se no canal. Publicamos um novo vídeo toda quinta-feira e domingo. Você também pode curtir nossa página no Facebook e nos seguir no Twitter. Os links estão na descrição abaixo do vídeo. Mas é isso por enquanto. Mais uma vez, obrigado por assistir.